Olá, muito bom dia a todos. Bom, muito obrigado por estarem comparecendo aqui nesse webinar hoje. Em primeiro lugar, eu tenho algumas coisas para dizer, né, com relação à forma como nós vamos se comunicar hoje. Então, como já tem algumas instruções aqui, eu peço que vocês utilizem a janela de chat do GoToMeeting, dessa aplicação que nós estamos usando aqui, para fazer qualquer pergunta que vocês venham a ter, para que não haja nenhum tipo de problemas de comunicação, né? Se todo mundo ficar com o microfone ligado, a gente pode não se entender. Então, procurem utilizar a janela de chat para fazer suas perguntas. E esse webinar está sendo gravado, então, posteriormente, nós vamos compartilhar o link para todo mundo poder assistir, quem não pôde comparecer ou quem quiser assistir novamente, tá? E também, se você está com a sua webcam ligada, é recomendável também que você desligue a sua webcam, não vai ser necessário, e também para otimizar o recebimento de dados, de áudio, para ficar melhor a transmissão desse webinar, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por terem comparecido hoje. A gente está com 74 pessoas, né? Vamos ver se isso não chega ao máximo que a gente planejou para 100. E a gente já pode começar, então. Então, eu vou comentar sobre a agenda de hoje, desse webinar, que vocês já foram comunicados previamente do que ele se trataria, né? Mas só para a gente relembrar. Nós vamos ver, então, sobre o lançamento da versão 4, número 19 do sistema, que ocorreu na última sexta-feira. Sobre alterações nos e-mails, o protocolo DMARC, que muito foi comentado nos últimos meses, vamos desmistificar algumas coisas e esclarecer alguns pontos. Comentar sobre o uso sustentável da decisão editorial Reject and Resubmit. E falar sobre o segundo curso de atualização que o Cielo está promovendo para o Sistema Scholar One. Então, vamos começar sobre o lançamento, falando sobre o lançamento da versão volume 4, ou versão 4, número ponto 19. Para esse segmento aqui, para essa parte desse webinar, eu vou utilizar o documento que está em Release Notes, lá no portal de ajuda, que é o Get Help Now. A versão em inglês, que vocês também devem ter recebido por e-mail. Eu mandei para todo mundo em e-mail na semana passada, para vocês irem se familiarizando. E também, se você se logar no sistema, já tem um link lá que mostra que mostra um link para esse Release Note. Então, eu vou usar esse PDF agora para a gente. Então, agora vocês devem estar vendo o meu PDF aqui. Então, algumas coisas eu vou mostrar no PDF e outras vou mostrar diretamente no próprio sistema. Então, aqui, inicialmente, tem uma relação de tudo que mudou, né? E um pequeno resumo e o que é necessário para ativar, se é necessário ou não ativar esse recurso. Então, nesse release, a maioria dos recursos, ele já está automaticamente ativado, né? Não precisa configurar através, pedindo para a gente, por exemplo. Então, aparece aqui, esse recurso está automaticamente disponível por padrão. Então, é só para vocês saberem do que se trata. Bom, a primeira mudança, a mais gritante, a mais óbvia, é a nova página inicial, a nova página de abertura do sistema, né? Então, essa nova página, ela está dessa forma, né? Vocês devem ter percebido já, quem já entrou no sistema deve ter visto. Então, o que aconteceu aqui, principalmente? Os links para os centros, né, o centro do autor, o centro do revisor, o centro do editor, foram transferidos para a parte superior aqui da barra, né? E
Isso facilita porque você não precisa ficar voltando agora para a página inicial. Você pode estar em qualquer etapa do sistema, em qualquer área do sistema, e você pode né, voltar para cá, mudar o seu papel, sem precisar voltar para o menu principal. Outra mudança é esse logo aqui, essa imagem que aparece na página inicial. Essa é uma imagem que pode ser customizada, tá? Tem muita gente falando que não está conseguindo ouvir. Eu não sei se é a maioria, mas eu pediria que, até onde a gente testou, dá para ouvir o áudio sem problemas. Eu acho que é uma ou outra pessoa que não está conseguindo ouvir, que verifique, então, nós vamos passar alguma orientação pelo chat aqui para as pessoas verificarem a opção de áudio, porque nós temos, algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo ouvir, já outras estão falando que estão conseguindo ouvir. Então, provavelmente deve ser o problema específico de quem não está conseguindo ouvir, tá? Eu vou seguir com o webinar, depois essas pessoas podem assistir a gravação. Então, obrigado por quem está respondendo que não tem problemas. Essa imagem inicial, ela pode ser configurada por vocês. Eu já recebi alguns e-mails perguntando como é que faz para alterar essa imagem. E eu vou mostrar, então, num exemplo em um site nosso de demonstração, que é bem simples para alterar essa imagem e a gente estimula que vocês alterem. Então, para alterar essa imagem aqui, é através daquele menu da opção de configuração de instruções, tá? Então, clicando aqui, você tem essa área onde tem o texto que está atualmente sendo usado. Então, essa imagem que aparece, padrão, é esse código aqui, né? Caso vocês queiram mudar a sua imagem, então, primeiramente, a gente precisa fazer o upload da figura. Então, selecionar o arquivo. Eu vou escolher aqui o logo do Cielo. Fazer a transferência. E aí o sistema vai te dar um endereço aqui, uma URL. Então, esse endereço nada mais é do que o endereço da figura da imagem que você está subindo. Então, você copia esse endereço e coloca no lugar da imagem padrão do sistema. Substituindo isso, mantendo a tag aqui, porque essa é a tag que traz a imagem, né? Você pode salvar e aí o logo aparece na página inicial. Essa alteração não se limita somente para a atualização do logo, tá? Da imagem, seja a sua capa da revista, seja uma imagem mesmo. Você pode colocar outras instruções. Então, nada impede que você coloque aqui alguma instrução. E aí é bom colocar as tags para ele separar por parágrafo, né? Então, veja que a instrução que você colocar aparece no sistema, tá? Então, a gente espera que vocês utilizem isso da melhor forma possível para o seu periódico, ou seja, colocar a capa da revista, ou melhorar as instruções, colocar uma mensagem de boas-vindas no sistema, para deixar isso mais personalizado, tá? E outra coisa, cuidado com o tamanho da imagem, porque o sistema ele não faz autorredimensionamento, né? Se você colocar uma imagem muito grande, o sistema vai mostrar a imagem do tamanho que ela for, tá? Então, procurem fazer o redimensionamento pelo Photoshop, ou no caso, por algum outro programa, não falei Photoshop, mas pode ser qualquer outro programa de edição de imagens, que aí o sistema já vai colocar a imagem no tamanho certo, tá? Ok. Então, depois eu comentei aqui, né? Eu destaquei algumas partes que eu acho mais importante comentar desse documento. E, bom, as perguntas nós vamos responder ao final do webinar, mas podem ir mandando, tá? As perguntas que a gente vai selecionando aqui para responder ao final.
Então, como eu comentei, agora os menus aparecem na parte superior do sistema, e eles vão refletir, então, o nome que vocês têm do papel. Então, no caso, vai ser Associate Editor para algum, para a maioria, admin. Então, a nomenclatura vai ser respeitada, tá? E alguns centros vocês não vão ter acesso, como é o caso desse suporte e de report, que são casos específicos aqui, nosso, do Cielo, que a gente tem acesso. Em alguns casos, quando você tem mais de um papel administrativo, você pode ter a opção de drop-down, aqui é o menu drop-down, onde você pode selecionar o papel, tá? Então, ele acumula papéis, no caso de papéis administrativos. E a nossa barra, né, o rastro aqui, o traço que ele vai fazendo, o rastreio de links, que é a breadcrumb trail, ela é mantida. Então, ela continua lá, logo abaixo dos papéis. E vocês continuem usando, então, ao invés do botão de voltar do navegador, continuem usando essa trilha aqui. Então, ela continua da mesma forma. Outra mudança bem considerável nesse release foi o redesign, né, a nova interface da área do autor dashboard. Então, particularmente, eu achei que ficou muito melhor, tá? Por quê? Porque agora vocês têm o autor tem uma área específica para cada estado da submissão. Então, antes vocês tinham tudo no mesmo lugar, né? Tinha lá novas submissões, dessubmissões, revisões, submissões convidadas, e você tinha que colocar a instrução pro autor tudo na mesma página, o que ficava extremamente longo as instruções. E também, às vezes, difícil para o autor de saber o que ele tem que fazer, né? E muitas vezes acarretava no quê? Submissão duplicada, porque o autor não sabia que tinha que mandar uma revisão, mandar uma nova submissão. Então, com essas mudanças, ficou mais claro, ficou mais separado porque agora o autor vai ter uma fila para cada, né? Uma etapa aqui para cada estado da submissão. E elas só vão aparecer se houver uma submissão nesse estado. Então, o que eu quero dizer? Se um autor nunca submeteu nenhum trabalho para vocês, não vai aparecer nenhum outro link a não ser esse aqui de Start New Submission, que é esse aqui a submissão nova. Se a submissão dele for dessubmetida, aí esse link aqui de Unsubmitted Manuscripts vai habilitar. E os demais não, então os outros não vão aparecer. Se ele receber uma revisão, né, um pedido de revisão, aí vai aparecer a outra fila aqui de Submitted Manuscripts para ele fazer a revisão. E assim por diante. Então, os links só vão estar disponíveis se houver submissões disponíveis nesses links, tá? Outra vantagem disso é que agora você consegue colocar instruções contextualizadas. Então, aqui está explicando o que eu acabei de falar. Então, cada fila, né, cada página tem a sua possibilidade de instruções contextualizadas que pode ser colocado no topo dessa página. Então, um exemplo que eu gostaria de mostrar é o caso da REUSP, que eu costumo usar nos nossos cursos de capacitação, e eu vou usar agora também. No caso da REUSP, anteriormente, o que acontecia? Você tinha todas as instruções na mesma tela, né? A REUSP colocava todas as instruções na mesma tela. Então, a maioria de vocês vai ver algo como assim, né? Nova submissão. E para onde foram as instruções anteriores que vocês tinham, né? Todo mundo, muita gente colocou instruções contextualizadas, traduziram, alguns colocaram vídeos. E para onde foi isso? Essas instruções antigas vieram aqui em Legacy Instructions. Então, estão nessa janela. Então, veja que aqui no caso da REUSP, a gente tem todas as instruções, né? Inclusive o vídeo aqui. Então, agora, vocês
o correto, o que você tem que fazer com isso? Essas legacy instructions, que são instruções de legado, elas vão, eventualmente, elas vão ser eliminadas do sistema, tá? Então, como a gente está no momento de transição, né, a interface acabou de ser alterada, o ScholarOne manteve essas instruções. Elas não vão ser mantidas aqui por muito, muito tempo. Então, a gente pede que vocês já comecem a tirar, a adaptar essas instruções para as novas páginas, tá? Para as novas instruções, que em breve isso vai ser removido. Então, dessa mesma tela aqui, do Admin Configure Instructions, aqui embaixo, é possível você escolher que página que você quer colocar a instrução. Então, veja que você pode colocar, não precisa, é mais fácil, você não precisa estar na página para alterar isso. Se você quiser colocar instruções para manuscritos, revisões, rascunho, você tem uma como mudar aqui e colocar a instrução direto, e aí essa informação vai na página específica. Então é mais simples, né? Você não precisa entrar na tela para mudar isso. Então, por exemplo, no caso da REUSP, essa primeira tela aqui de novas submissões, bastaria então copiar essa informação, tá? E colar na página de nova submissão, colar aqui. E assim por diante, né? Para ficar com algo contextualizado. Ainda no caso da REUSP, para quem participou dos cursos mais recentes, a gente tem mostrado o vídeo de YouTube que eles colocaram, né? Esse vídeo, na verdade, ele fez muito sucesso lá fora, inclusive, porque eu estive numa conferência do ScholarOne, onde eu apresentei algumas, algumas coisas, né, que as revistas têm feito com o sistema, usando essa opção de Configure Instructions, e uma delas foi esse vídeo da REUSP, e eles gostaram muito, né, ficaram muito felizes em saber dessa ideia, assim, que parece ser simples, mas que, enfim, provavelmente ninguém tinha pensado nisso. E eles, pensando nisso, eles fizeram uma alteração aqui no sistema, na parte de configuração, de instruções, onde existe agora uma área para colocar links do YouTube. Por que isso é necessário? Para motivo de segurança, né? Porque da forma como era feito antes, podia ser um pouco vulnerável para o sistema. Então, esse link agora, essa opção do YouTube, colocando o link do YouTube aqui, você tem uma forma de inserir os vídeos do YouTube no sistema de forma mais segura para eles e para vocês. Então, isso foi muito legal, porque foi algo que uma revista brasileira que fez, a revista do Cielo, e que contribuiu algo para o sistema, né? Então, a gente espera que vocês também tirem proveito disso. Bom, então, não se esqueçam de fazer essas instruções contextualizadas no sistema, tá? Então, usando aqui a opção de configuração, para deixar ela mais fácil para o autor. Quando tem outra mudança, quando tem uma revisão ou uma submissão convidada, aparece um alerta em mais destaque. Né? Anteriormente era mais discretinho, o autor tinha que clicar lá naquela estrelinha roxa, né, ou verde, ou o que seja a cor, e agora está mais evidente, né, o autor tem como ver aqui que ele foi convidado, ou que ele tem uma revisão, então isso está mais claro para o autor. Aqui ele está comentando das instruções de legado, que eu já comentei, então procurem lidar com elas o quanto antes. Caso vocês ofereçam algum serviço ou trabalhem em parceria com algum serviço de correção de idiomas, né, seja inglês ou o que seja, é possível colocar aqui um link para esse serviço, tá? Então, American Journal Experts ou algum outro, é possível colocar um link para o autor saber que tipo de serviço que vocês aguardam, eu espero que o autor te traga.
Então, essas foram as mudanças mais evidentes no que diz respeito à interface, tá? O menu principal aqui, que você consegue, não importa onde você estiver, você consegue mudar o papel. E também a página inicial, né? Os tutoriais ficaram em mais destaque, a página da revista também. Então, essas foram as mudanças mais evidentes. Agora, mudando para a próxima mudança, né, a próxima melhoria no sistema dessa versão, que foi essa integração com o Copyright Clearance Center, ou Rights Link. Eu pretendia falar um pouco mais sobre essa mudança, mas ainda é um pouco cedo para falar disso, tá? Porque essa mudança, ela serve, essa integração com o Copyright Clearance Center, serve para tratados periódicos que coletam taxas de publicação ou de submissão, como muitos chamam de APC. Só que tem um custo para fazer isso, não é gratuito, tem um custo do Copyright Clearance Center para configurar tudo isso, e tem um custo, provavelmente um custo do ScholarOne, que a gente não sabe ainda nenhum dos dois custos, a gente está indo atrás disso, e a gente espera ter mais informações em tempo para o curso de setembro, mas ainda nós não temos informações sobre custo. Mas só para passar rapidamente, ele permite, então, a coleta de taxas do autor, tá? Essas taxas podem ser definidas pelo periódico, então, pode ser de submissão, de publicação, pode ser por tipo de documento, uma série de critérios e de modalidades de pagamento. Ele trabalha com 8 moedas, inclusive o real é uma delas. 8, não sei se 8 é o número certo, mas ele trabalha com um número grande de moedas. E o autor pode fazer o pagamento diretamente pelo sistema, né, usando as ferramentas do Copyright Clearance Center. Então a gente espera ter mais novidades disso em breve. Então você consegue acompanhar, né, você conseguiria acompanhar no sistema o que está aguardando pagamento, o que está com pagamento atrasado, etc. Então é uma forma de controlar isso dentro do sistema, que muitas revistas gostariam de ter isso e seria bom para elas fazer um controle que hoje é feito paralelo, né? Hoje é feito por fora do sistema. Então eu não vou me estender muito nessa parte. Outra mudança dessa versão foi mudanças na forma de coletar o ORCID, né? Então o ORCID é aquele identificador do pesquisador único que muitos de vocês estão coletando já. Quem não estiver, procurem coletar. Não obrigatório, não necessariamente é obrigatório, mas procurem estimular isso nos autores. Caso vocês não tenham editores que estão presentes agora, procurem criar uma conta no ORCID. Anteriormente, né, até essa versão, a forma de coletar o ORCID era mais simples, mas também menos eficiente, né? Você podia digitar livremente um número, o autor podia digitar livremente esse código, e agora isso não é mais possível. Essas mudanças foram feitas para garantir a eficiência dessa coleta, para ficar algo em conformidade com o que o ORCID está propondo. Então, o ORCID está lançando uma série são 4 iniciativas que ele pede que os parceiros atendam, e uma delas é coletar o ORCID de forma mais eficiente. O que é coletar de forma eficiente? Então, não é simplesmente colocar lá o número e salvar o seu perfil. É você autenticar esse seu ORCID, né? Fazer um login no ORCID e colocando a sua senha para ele fazer um vínculo mais eficiente. Então, com isso, existe algumas mudanças. A primeira delas é que o autor não vai poder mais colocar o ORCID dos coautores. Então, anteriormente, o autor podia inserir o ORCID dos coautores, tá? Agora isso não vai ser mais possível. Então, somente a própria pessoa pode incluir o seu ORCID. E agora ficou mais simples para fazer isso. Anteriormente você precisava editar a sua conta, colocar o ORCID lá, era um processo mais trabalhoso.
E agora está mais simples, tá? Agora está mais. Eles diminuíram aí uns 2 passos para fazer isso. Porém, cada pessoa fica responsável por fazer isso. Existe uma forma de incentivar que as pessoas façam isso, que é através dessa tag aqui, que eu vou mostrar, que chama Person Orchid Update, né? Só antes de comentar sobre essa tag, que ela foi melhorada, né? Ela foi sofisticada aqui, os admins também não poderão mais editar o orchid das pessoas. Então, se você é um admin, você não vai poder fazer edição do orchid da pessoa. Somente a própria pessoa pode fazer isso. Mais uma vez, isso é para garantir que aquele orchid seja validado e seja uma coleta eficiente. Então, existe uma tag no sistema que chama Person Orchid Update, e você pode inserir essa tag ao final dos e-mails que dizem respeito à criação ou modificação de contas no sistema. Essa tag, ela faz com que, quando a pessoa clica nela, aparece essa tela aqui que vocês estão vendo. Então, essa tela pede que a pessoa associe um ORCID à conta dela ou crie um novo ORCID, tá? Então, tudo isso já faz essa tag aqui. Então, a gente, depois em seguida que o autor faz a autorização e aí o ORCID fica associado à conta. Tá? A gente, então, pede que vocês insiram essas tags, essa tag, aliás, nos e-mails de conta. E a gente vai fazer um exemplo aqui rapidamente, só para vocês verem que é muito simples, e a gente pede a colaboração de vocês nisso, para tornar esse processo mais rapidamente implantado nos nossos sites. Então, o que consiste isso? Consiste basicamente em copiar essa tag. Eu vou logar naquele site nosso de demonstração novamente. E na área dos e-mails, que todo mundo tem medo um pouco, mas vamos acabar com esse medo aí. Na área dos e-mails, vocês vão em System E-mails, que são os e-mails de sistema, tá? E aí eu dou uma dica, vocês podem fazer uma busca por tudo que tem account no nome, né? Conta em inglês. Então, são 20 e-mails, né? Tudo que tem account, são 20 e-mails não, são 10, porque ele duplica aqui, né? Ele mostrou todas, essa aqui é a tarefa, esse aqui é o e-mail. Então, são menos de 20. Então, por exemplo, quando o autor, né, quando a conta do coautor é criado, dispara-se um e-mail para esse coautor informando que a conta dele foi criada. Então, aqui no Modify, vocês podem incluir, aqui é o final do texto, do corpo da mensagem, essa tag. Simples assim, é só isso. Né? Então, essa tag aqui, quando você atualizar o sistema, aqui ó, o template, ó, ele já substitui por esse texto, que é para associar um ORCID existente à sua conta, clique nesse link. Né? É simples assim. Então a gente recomenda que vocês façam isso, esse processo de incluir essa tag no final do e-mail, de todos os e-mails que sejam de contas. Então, por exemplo, esse aqui, que é quando cria-se uma conta do editor associado on the fly, né, que é individual no momento ali, ou quando você cria um revisor também, quando o admin manda a conta para alguém, quando a conta é criada, quando a conta é modificada, quando a conta é mesclada, enfim. Por quê? São e-mails relacionados à conta. Toda vez que alguém mexer na sua conta ou criar a conta, você coloca lá embaixo. E é recomendável lá embaixo porque fica algo discreto, não vai ficar algo que... Porque de repente você já tem o seu ORCID. Imagina isso ficar aparecendo toda hora para você logo no começo dos e-mails. Não é interessante. Então, é a recomendação do próprio Scholar One assim, então procurem colocar no final. E aí a gente pede um favor de vocês. Eu e o Fábio aqui, a gente
a gente se propõe a fazer isso para vocês, mas a gente tem hoje 115 sites que estão usando, 115 revistas. Então imagine a gente fazer isso 115 vezes, né? Se vocês puderem fazer isso para a gente, já vai ajudar bastante a gente no nosso trabalho aqui. Então, quem tem facilidade, quem conseguiu entender isso que foi passado, e fizer isso e procurar fazer isso, a gente vai ficar muito grato e a gente pede que vocês comuniquem por e-mail. Olha, já fiz essa mudança. Para a gente ter um controle de quem fez e quem não fez, tá? Porque aí, inclusive, a gente dá uma olhada, vê se está tudo certo de mesmo, tá bem feito, que a gente não precisa fazer, né? Menos coisa para a gente fazer, porque é trabalhoso assim. Para fazer um não é, mas para fazer 115 é um trabalho. Então, se vocês puderem contribuir com a gente nesse sentido, a gente ficaria muito, muito agradecido. E isso vai estimular que as pessoas utilizem o Orchid no seu periódico, tá? Bom, então essa foi uma mudança. Inclusive, eu queria aproveitar, e essa mudança do Orchid, ela tá relacionada com aquele webinar que foi o ano passado, que foi feito pelo próprio Scholar One. Eu não lembro o mês exatamente, mas foi no segundo semestre. E eles já estavam adiantando alguma dessas mudanças naquele webinar. Então, essa mudança aqui tem a ver com o que foi discutido naquele webinar e que teve uma grande participação de vocês, dos periódicos Cielo. A gente percebeu isso, a gente estava lá vendo, e isso para a gente foi muito bom ver que vocês estavam interessados e participando. Então, continuem assim, que a gente está muito, que a gente dá um orgulho para a gente saber disso, tá? Então, que a gente estava lá em peso, o Cielo Brasil, naquele webinar. Agora, mudando para a próxima mudança aqui, né? Fazendo a próxima mudança, teve outras mudanças melhorias de interface. Então, uma delas foi que agora, para os periódicos que coletam sugestões de revisores, sugestões positivas ou negativas, agora o autor pode especificar um motivo porque ele está recomendando aquele revisor ou porque ele não está recomendando, né? Então, antigamente não, ele só recomendava e não informava por que ele estava recomendando aquela pessoa ou não. E agora tem esse motivo aqui. Isso já é padrão, todo mundo que já coletava esses revisores já tem esse campo disponível agora, porém não é um campo obrigatório. Caso vocês queiram que fique obrigatório, precisa entrar em contato com a gente. Na verdade, eu não tenho certeza se dá para fazer obrigatório, tá? Agora que eu me lembrei, precisava retomar isso. Mas já tá padrão, todo mundo tá coletando agora o motivo. Isso foi algo bom, eu achei. O que mais que tem aqui? Então, tá falando aqui, pode ser configurado como obrigatório. Então, sim, quem tiver interessado em tornar o preenchimento obrigatório, entre em contato que a gente habilita isso. Outra mudança foi nos atributos, porque antigamente, quando você selecionava um atributo, o botãozinho aqui continuava da cor cinza, e aí o autor não sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Então agora é uma pequena mudança que ele vai mudar de cinza para laranja quando o autor fizer alguma mudança na seleção. Então é só uma pequena mudança de interface, mas que isso pode significar bastante coisa para o autor. Outra coisa é que, antigamente, até então, não podia se subir, né, transferir mais de um arquivo para cover letter. Talvez seja a nossa internet. Agora isso é possível novamente. Aqui tá saindo a nossa palavrinha. Parece que era possível antes, depois não ficou mais possível, e agora todo mundo reclamou, e aí eles voltaram a tornar isso possível. Então, para quem coleta cover letter, é possível transferir mais de um arquivo no sistema. Isso já é padrão para quem está coletando, não precisa ativar nada. Se tivesse gravado depois, porque a gente não está conseguindo acessar. Ok, seguindo. Já deixei a pessoa muda já, então ok, tudo bem. Então, só lembrando, pessoal, quem estiver chegando agora, para que já deixei o microfone mudo de todo mundo, para não interferir no áudio.
Então, procurem utilizar a janela de chat para enviar suas perguntas e comentários, tá? Bom, outra mudança também de interface, que não é nada muito relevante, muito grande, mas enfim, é que os links nas perguntas do autor ou do revisor estão agora com uma fonte um pouco maior. Na verdade, estão com o mesmo tamanho da fonte do sistema que já era antes. Porque antes era assim, ó, você tinha aqui o texto e o link menorzinho. Isso ficava ruim, eu tinha reparado nisso. E agora ficou dessa forma, tudo do mesmo tamanho. Então é uma pequena mudança de interface, mas que agrada os olhos. Outra mudança é que em relação às perguntas no cabeçalho. Isso pode ser um pouco novo para a maioria de vocês, tá? Porque no começo, os primeiros sites que a gente criou com o Cielo aqui, dos nossos periódicos, a gente dava a opção do periódico escolher até 3 perguntas que o autor responde lá na submissão, para serem exibidas no cabeçalho do manuscrito. A gente deixou de falar sobre isso porque não é porque a gente é ruim nem nada do tipo, é porque já tem tanta coisa que vocês têm que se preocupar no começo, tal, em aprender, tal, que a gente achou que isso também seria mais uma coisa que vocês não iam, enfim, que ia ficar mais confuso, e alguns periódicos também faziam escolhas que depois a gente via que não estava sendo usado, que depois pediam para tirar, então a gente achou que isso não era tão relevante, mas enfim, existe a possibilidade de vocês elegerem até 3 perguntas que o autor responde na submissão e mostrar essas perguntas e resposta, então pergunta junto com resposta, no cabeçalho das submissões. Somente 3 perguntas, tá? Não mais do que 3. E aí, com essa mudança, você consegue, clicando aqui ele habilitou esse botãozinho de Edit, que não tinha antes, e você vai direto para as respostas que o autor deu, né, já vai para aquela página, onde você pode fazer edições. Então, já que estamos falando desse recurso, eu vou aproveitar e dizer que quem tiver interesse em eleger 3 perguntas para colocar no cabeçalho, entre em contato, já me informam as 3 perguntas que vocês querem, pode ser 1, 2 ou 3, e a gente habilita isso, tá? Daí vieram também mudanças do Scholar One Ideas, que é aquele site que a gente posta ideias e sugestões para o sistema, e de tempos em tempos, né, a cada novo release, eles coletam ideias e aplicam essas ideias. Então, nesse release, tem algumas que foram aplicadas também. No caso, só uma aqui, algumas não, só uma, que não se aplica muito a vocês, tá? Mas, enfim, para vocês ficarem sabendo, essa ideia é para estender o campo de transferência de... Porque, assim, existem alguns periódicos que podem rejeitar um trabalho e transferir para outro periódico. Não temos nenhum caso no nossa coleção dessa que usa esse recurso ainda, tá? Mas é possível, caso existam revistas parceiras, revistas irmãs, enfim. Então, antigamente o campo ele era mais curtinho, o que deixava difícil de ver o título de algumas revistas, e agora está maior, então fica mais fácil de ver. Não vou me estender muito nisso, porque isso não se aplica aos nossos periódicos por enquanto. Bom, então isso é mais ou menos o que mudou nesse release dessa sexta-feira, tá? Procurem, então, fazer as mudanças na página inicial e nas instruções aos autores, tá? Vocês vão notar uma grande diferença se vocês fizerem algo bem dedicado. Bom, então, no final, então, como a gente combinou, nós vamos falar nós vamos responder as perguntas que vocês mandaram agora pelo chat, tá bom? Então, seguindo com o nosso webinar, com a nossa agenda, vamos falar agora sobre as alterações de e-mails com a aplicação do protocolo DMARC. O que é isso, antes de mais nada? Né? Vários meses atrás, acho que começou lá em fevereiro desse ano, houve uma mudança no sistema no envio de e-mails. Muitos de vocês repararam que ele parou de mandar e-mails com o nome da pessoa e passou a mandar e-mails com aquele on behalf of,
nananana, manuscriptcentral.com. Então, desde lá de fevereiro já eram mudanças que o ScholarOne estava fazendo para ficar conforme, né, atender às conformidades desse protocolo DMARC. Então, antes de mais nada, o que é esse tal de protocolo DMARC? Ele é um protocolo que garante a autenticidade dos e-mails que vocês recebem, né, no caso dos usuários. Para que ele serve? Ele serve principalmente para identificar e bloquear envios de e-mails spam. E quem utiliza esse protocolo? Atualmente o Yahoo, o Hotmail e agora também o Gmail. Né, o que ficou um pouco mais sério a brincadeira aqui. Que quanto é o Yahoo e o Hotmail, não são tantas pessoas que usam esses dois e-mails. Mas o Gmail existe uma adoção muito grande dele, então afetou um número maior de pessoas. Então agora que afetou também o Gmail, não tem mais como fugir disso. Então, como era antes, né, no sistema, os e-mails enviados pelo ScholarOne tinham como remetente, ou seja, o from, o e-mail da pessoa que enviou o convite, ou seja lá qual for o e-mail. Porém, ali nos bastidores, né, entre aspas, né, por trás das câmeras, quem estava enviando a mensagem, na verdade, era o servidor do ScholarOne, e não a pessoa. Então, aqui, por exemplo, um e-mail. Se for o meu e-mail, aqui na verdade quem está mandando um e-mail é o Manuscript Central, não é o @cielo.org, é o @manuscript central. Os provedores de e-mails que utilizam o protocolo DMARC, ou seja, o Yahoo, o Hotmail e agora também o Gmail, eles veem isso como um suspeito e bloqueiam o recebimento desse e-mail por acharem que é alguém se passando por outra pessoa. Tá? Então, quando esse e-mail que usa o protocolo DMARC recebe uma mensagem que está @manuscriptcentral.com, se passando por um @cielo.org, ele acha que isso é suspeito. Então, ele não recebia as mensagens, né? Ele bloqueava. E isso era o que estava acontecendo antes lá de fevereiro, né? O que o ScholarOne quis evitar que isso acontecesse. Daí, em fevereiro, teve essas mudanças, não deram muito certo, ocorreram alguns problemas, eles reverteram as mudanças, não sei se vocês lembram, mas a gente chegou a enviar alguns e-mails, lá para maio, abril, eles reverteram, e aí voltou novamente, foi aplicado novamente agora em junho. Como vai ser agora, então? Como já está sendo? Então, a ScholarOne atualizou as suas políticas de envio de e-mail para se adequarem aos provedores que utilizam o protocolo DMARC. Então, no exemplo anterior que eu mostrei, o remetente aparecerá dessa forma. Então, on behalf of, ou seja, em nome de Alex Mendonca, cielo.org, @manuscriptcentral.com. Ou seja, então todos os e-mails estão sendo enviados dessa forma, com esse on behalf of na frente. Na tentativa de minimizar os impactos dessa mudança, o ScholarOne está oferecendo suporte ao Common Name. O que é esse Common Name? Common Name é uma forma mais amigável de exibir os remetentes. Entretanto, isso se limita ao gerenciador de e-mail que você está usando. Tá? Nem todos os gerenciadores de e-mails têm suporte a ele. Então, no caso dos periódicos Cielo, o common name será o título do periódico. Tá? A gente adotou dessa forma. Então, por exemplo, o e-mail real a ser enviado será esse, por exemplo. Né? Esse é o e-mail que o sistema vai mandar. Se o seu gerenciador de e-mail tiver suporte para o common name, que esse é um novo recurso que está sendo adotado agora, vai aparecer dessa forma. Então, a revista ABCD, ou seja lá qual for o seu nome, e aí, entre chaves aqui, vai aparecer o e-mail real. Só para a gente ilustrar isso, a gente já recebeu um e-mail de uma revista aqui, da Ciência e Educação, e veja que aparece dessa forma. Então, esse Ciência e Educação é o título do periódico que o sistema está trazendo automaticamente. É o common name. E aí, depois aparece ali, on behalf of, parará, parará, parará. Nem todos os clientes de e-mail, né, nem todos os gerenciadores têm suporte a isso. Então, o Gmail tem, então por isso que está mostrando. Mas nem todos os
gerenciadores de e-mails possuem. Então, quem tiver vai mostrar. Quem não tiver, aí vai mostrar o on behalf mesmo, tá? Bom, uma coisa importante que eu preciso dizer aqui. Essa conformidade ao protocolo DMARC, ela é condicional às informações contidas no cabeçalho dos e-mails. É um pouco mais técnico essa parte. Por esse motivo, alguns e-mails encaminhados, redirecionados automaticamente, não serão mais aceitos por provedores de e-mail que utilizem o protocolo DMARC. O que significa isso? Tem alguns e-mails que possuem redirect, né, aquele encaminhamento automático. Muitos, alguns acadêmicos e docentes fazem isso. Eles têm um e-mail institucional, mas eles redirecionam para um Gmail, por exemplo. E pode ser que isso não funcione, porque o protocolo DMARC ele é mais chatinho, ele não vai admitir que você fique mandando mensagem para lá e para cá, porque qualquer coisinha ele já acha que você é um spam, né? Trocando por miúdos, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos isso. Então, a indústria de e-mails, né, é um pouco estranho falar isso, mas o meio, né, a comunidade de e-mails, ainda está determinando como efetivamente lidar com o redirecionamento de e-mails, tendo em vista essas regulamentações mais restritas de prevenção anti-spam. Usuários que redirecionem seus e-mails institucionais para um e-mail secundário provavelmente não receberão os e-mails ScholarOne quando a conformidade do protocolo DMARC estiver ativa. Bom, eu não sei exatamente como é que tem sido isso, a gente não tem acompanhado, não temos recebido muitas queixas desde que mudou. Eu estou com medo de falar isso porque eu acho que nós vamos receber várias a partir de agora. Né? Não quero causar nada e não quero, né, atiçar vocês, mas parece que está indo tudo bem. Parece que essa mudança não tem sido muito traumatizante. Mas pode ser que alguns redirecionamentos ocorram falhas por conta disso. Só para deixar duas coisas claras. A primeira delas isso não é um problema do ScholarOne, tá? Nós estamos passando por um momento de transição, de adaptação, com essa vinda desse protocolo que está causando, assim, não é só todo mundo está tendo que se adaptar a ele, e o ScholarOne não fica fora disso, e eles estão trabalhando a todo vapor nisso para minimizar esses impactos e resolver isso e deixar, enfim, garantir a entrega dos e-mails. E eu peço então a colaboração de todos, que se vocês perceberem que houve falha por redirecionamento, por conta disso, por conta dessa mudança aqui do sistema do DMARC. Uma outra coisa que eu queria falar é que eu recebi na sexta-feira passada, então super em cima da hora aqui para esse webinar, um e-mail deles dizendo que eles encontraram uma solução para isso, para o DMARC em geral, tá? Então, a gente não tem detalhes ainda, mas em breve eles vão aplicar isso e eu vejo isso como algo positivo. Não sei direito do que se trata, mas eu entendo que seja algo como tudo vai ficar normal como era antes, tá? Então, vamos aguardar. Vai ser esse período agora, um período de transição, então vamos ter paciência enquanto isso é resolvido, ok? Bom, passemos para o próximo item da agenda, que é o uso sustentável da decisão editorial Reject and Resubmit. Bom, primeiramente, eu queria deixar isso bem claro aqui, né, nesse slide. A decisão rejeitar e resubmeter, ela não é igual à revisão. Não é a mesma coisa do que uma revisão. Por que eu digo isso? Porque a gente percebeu, principalmente agora que a gente está coletando lá aqueles dados de submissão de vocês, as estatísticas, aquele questionário que vocês têm respondido semestralmente, que alguns periódicos têm usado essa decisão de forma um pouco desenfreada, ou descaracterizando essa decisão, né? Existem duas modalidades para revisão do artigo, né? O Minor Revision e o Major Revision. Então, para pequenos ajustes ou correções mais significativas. Isso você tem o mesmo ID. Usando essas duas decisões, não é um novo artigo. É o mesmo artigo,
mesmo ID. E aí a gente tem o Reject e Submit, que, por sua vez, é uma reformulação total do trabalho, resultando em um outro artigo, ou seja, com um ID diferente. Então, o que a gente notou é que alguns periódicos têm usado o Reject e Submit como se fosse revisão. Então, o autor precisa corrigir alguma coisa, rejeitar e submeter. Não, tá? 1000 vezes não, por favor, não. Utilizem as decisões de revisão, que são essas duas aqui. Por que isso, né? Alguns desses impactos, né, outros ou alguns impactos do uso inadequado dessa decisão é a dificuldade na criação e interpretação de relatórios de estatística. Por quê? Quando você usa o reject ou submit, como ele faz uma nova submissão, você acaba com submissões duplicadas, né? O mesmo artigo é contabilizado mais de uma vez. Você tem IDs diferentes para a mesma submissão, para o mesmo artigo, digamos assim. E isso atrapalha para vocês fazerem levantamentos, né? Terem uma noção geral de quantidade de submissões. Então, isso pode atrapalhar bastante. E um outro motivo, que é um pouco mais grave até, é que os artigos ressubmetidos são cobrados do Cielo, né? Então, a gente paga por esses artigos que são rejeitados e ressubmetidos. Enquanto que as revisões, não, nós não pagamos. Então, o mesmo artigo pode ter 10 revisões que ele vai ser cobrado uma vez só de nós. E se você, agora, se a revista rejeitar o trabalho 10 vezes e ressubmeter o artigo, o autor ressubmeter 10 vezes, nós vamos pagar 10 vezes o mesmo artigo. Então, a gente não quer isso, claro, a gente quer continuar oferecendo o sistema para vocês, a gente não quer ficar com nenhum ônus, e então, para que a gente não tenha que, vamos supor, para que não tenha que correr o risco de deixar de oferecer o sistema para vocês de alguma forma, porque a gente vai ficar muito caro para a gente, porque quem paga somos nós, né? Então, o X da questão é esse. Procurem, então, evitar de usar essa decisão, ou usar ela da melhor forma, nos momentos propícios. Não estou pedindo para vocês deixarem de usar, mas sim usar ela de forma mais consciente, mais sustentável. Inclusive, se tem algum periódico que quiser desativar essa decisão, de repente, vocês agora que estão usando há mais tempo, 1, 2 anos, viram que isso não é tão legal, que não é interessante, tem editor usando às vezes sem saber para que serve, a gente pode desativar ela, tá? Então, é simples para a gente vai desativa. Tem alguns periódicos que fizeram isso, então pode ser que vocês estejam aqui presentes hoje nesse webinar, não sei, não cheguei a ver todo mundo que está presente, mas é possível desativar essa decisão. Então a gente pede para tomar cuidado com isso, para o bem mútuo nosso, nós não vamos precisar pagar a mesma submissão várias vezes, e dessa forma poder oferecer o sistema por mais tempo para vocês, e para vocês terem um controle melhor disso, tá? Então, vamos nos conscientizar com relação a isso. Ok. O último ponto da agenda de hoje, então, é sobre o segundo curso de utilização do Cielo ScholarOne. Então, muitos de vocês estiveram presentes ano passado lá, nesse curso, e é uma iniciativa nossa que a gente faz uma vez por ano para fazer uma atualização geral para todo mundo, deixar todo mundo a par do que está acontecendo, discutir questões, enfim. E é o momento de rever algumas coisas. Então, a gente decidiu que a data desse ano vai ser em 16 de setembro de 2016. Ano passado foi em agosto, mas devido às Olimpíadas desse ano, a gente preferiu deixar para setembro. Julho tem as férias escolares, férias, enfim, que muitos professores não podem participar. E então a gente achou melhor 16 de setembro. Vai ser novamente no auditório da FAPESP, no mesmo local que foi no ano passado. E o site do evento já está disponível. Então vocês podem acessar eventos.cielo.org, que vai estar lá, é o primeiro evento da relação, ou eventos.cielo.org/ii, de segundo Cielo-Scholar One.
O que a gente pretende ver nesse curso, né? Qual é o programa? Então, aqui eu listei alguns itens, só para a gente ter uma noção. O horário do curso é das 9, perdão, das 9 às 17 horas, tá? Das 9 às 5 da tarde. No site que eu passei aqui, tem o programa completo, com horário, tudo. Eu vou entrar daqui a pouco para vocês verem, ou não, não sei, se der tempo. Mas lá tem o programa completinho. Então, a gente vai ver o panorama geral do Scholar One na coleção Cielo Brasil e fazer uma retrospectiva do que mudou em 2015, só para vocês lembrarem de certas coisas que estão disponíveis já no sistema e talvez vocês não estejam usando. Scholar One e os critérios Cielo Brasil, então, como, né, atender os critérios Cielo usando o sistema. A gente fez um workshop disso no passado, esse ano vai ser um pouco diferente. Depois a gente dividiu em 3 sessões esse curso. A primeira delas é a profissionalização. Vamos comentar sobre a atualização, novamente, do volume não, versão 4.19. Eita, difícil aqui. Vamos falar sobre a ferramenta Crossref Similarity Check, que o Cielo está oferecendo. A conformidade dos e-mails com o protocolo de DMARC, isso está meio ainda incerto, porque dependendo nós não vamos falar sobre, já falamos bastante aqui hoje. E aí vem as boas práticas e dicas e, né, resolução de problemas comuns, enfim. Depois nós vamos falar da internacionalização, então, as mudanças no ORCID e, né, atuais e futuras. Vamos mostrar como construir relatórios de autores, pareceristas e editores estrangeiros, que é algo que a gente está pedindo bastante, que seria interessante vocês saberem. E a parte de sustentabilidade, a gente vai mostrar o uso sustentável, de novo, da decisão editorial, Reject or Submit, e falar sobre algumas sugestões mais populares que podem ser implantadas em versões futuras do Scholar One Ideas. Isso é a parte de sustentabilidade. Também a gente vai mostrar o que vem por aí, então novidades e melhorias previstas nas próximas versões. E também uma sessão de perguntas e respostas. Isso foi muito pedido no passado, né? Muita gente falou que tinha pouco tempo para fazer perguntas e discutir, comentários. Então a gente levou isso em consideração. Esse ano nós vamos ter mais tempo para vocês falarem e fazerem perguntas e interagirem. Isso aqui que eu mostrei é um programa preliminar. Então a gente está ainda vendo a agenda, algumas coisas vão sair. E esse webinar, dependendo da eficiência dele, a gente vai tirar alguns itens que a gente viu que fez efeito, então não vamos falar de novo no curso, vamos falar de outra coisa. A gente está também cogitando a possibilidade de trazer pessoas para nesse curso, então avaliando ainda quem vai vir, se vai vir mesmo e tal. Então a gente está ainda elaborando um programa, mas uma coisa é certa, eu já me reuni aqui, eu e o Fábio, para fazer esse programa preliminar, e é impressionante a quantidade de coisas que tem para falar nesse um ano, né? Um ano que se passou desde o último curso. Parece que não, mas tem muita coisa. A gente tá. Cada coisa que a gente tem que cortar, a gente fica meio chateado porque tá muito. A gente quer falar de tudo, né? E tem muita coisa para ser endereçada. E vamos ter também a cerimônia de reconhecimento, que é a cerimônia que fez muito sucesso no passado, que a gente reconheceu alguns periódicos e profissionais, e a gente vai ter de novo esse ano, para continuar incentivando vocês, tá, a fazerem um bom trabalho. Sobre as inscrições. O valor das inscrições. Então, até o dia 31 de julho desse ano, agora, final do mês que vem, R$ 50 para o primeiro participante da revista e 40 para os demais. Então, esse é um preço mais barato do que o outro que eu vou comentar já. Então, procurem se inscrever nesse prazo, até 31 de julho, tá? Depois do dia 31 de julho, ou seja, a partir de 1º de agosto, sobe para 60 o participante primeiro e 50 os demais, tá? Lembrando, pessoal, que esses custos é pura e simplesmente para custear o evento mesmo. Ninguém está visando lucro aqui, nada do tipo, é porque a gente precisa para custear mesmo os profissionais que vão participar do evento, da FAPESP, enfim, outras infraestrutura, etc.
Então, é mais um valor para custear mesmo o evento. Quais são as formas de pagamento? Cartão de crédito e depósito bancário. Cartão de crédito para a gente é melhor, é mais rápido, vocês têm na hora o confirmação da inscrição, e enfim, para a gente é mais fácil. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem cartão de crédito da instituição, ou pode usar, então também tem a possibilidade de depósito bancário. A gente só não encoraja, como chama aquilo que eu esqueci? Nota de empenho. Isso a gente não encoraja, porque ano passado a gente teve alguns periódicos que pagaram nota de empenho, mas a gente não recebeu o pagamento depois. Então, a administração aqui está falando para a gente que, para a gente não encorajar isso, por conta enfim, não sei o termo certo para usar aqui, mas procurem o máximo possível não usar nota de empenho, porque a gente está no prejuízo depois, tá? Emitimos uma nota fiscal, tá? Para aqueles que precisarem, então isso sem problema. Igual no passado a gente emite nota fiscal, então não tem problema nenhum. E aí, se você for mais de uma pessoa participar e for fazer o depósito bancário, então não precisa fazer depósitos individuais. Vamos supor que vão duas pessoas no primeiro lote aqui, né? Você pode somar 50 e 40 dá 90, você faz um depósito só, um valor de 90, e aí você manda para a gente por e-mail o depósito depois, o comprovante, e a gente libera. Então é a mesma coisa, se vão 3, 4 pessoas, você pode juntar o pagamento, não precisa fazer individual, tá? Para quem for fazer para cartão de crédito, tem que pedir um desconto para a gente, um cupom de desconto, porque é por cartão e aí o sistema não sabe que você é da mesma revista, então a gente libera lá o cupom, só pedir para a gente. Mas se for depósito, é só somar os valores e transferir e não tem problema nenhum, tá? E aí a gente tem uma novidade esse ano. A gente gostaria de contar com a colaboração de vocês e participação de vocês. Se você tiver uma experiência que você gostaria de compartilhar, né? E para participar desse curso, ou seja, você tem um case, uma dica de uso, ou elaborou um relatório que possa ser útil para outras pessoas, você pode enviar, então, a sua proposta, a sua ideia de uma apresentação de até 10 minutos, não pode ser muito grande, tá? Porque a gente tem, não é um propósito, também a gente tem um programa bem cheio, e se a sua ideia for interessante e tal, você ganha 50% de desconto no valor da inscrição. Então a gente está pedindo, a gente está aberto a isso. Quem quiser, então, compartilhar a sua ideia. Quando eu digo ideia, é assim, uma forma de você usar o sistema diferente, uma busca avançada que você faz, uma dica de uso, como que você usa talvez as bandeirinhas, como que você montou um relatório que para você ajuda no seu dia a dia, uma série de coisas que você acha que pode ser útil para outros periódicos. Você pode, então, se candidatar e enfim, enviar uma proposta para fazer uma pequena apresentação de 5 a 10 minutos para os demais participantes. Então, não se acanhem, não se sintam tímidos, porque uma frase aqui do poeta Charles Peguy, sei lá, eu não sei como se fala o nome dele, a essência da genialidade está em usar ideias simples. Então, a gente não está pedindo nada extraordinário, não quero que vocês se sintam, né, de nenhuma forma intimidados com isso, uma forma de compartilhar mesmo o que você faz no sistema, que isso pode ajudar outras pessoas. Lembre-se que nesse curso pode ser que tenham pessoas que estejam começando agora, né, usando o sistema, então nem tudo vai ser básico, pode ser que tenham coisas que eles não saibam. Então era mais ou menos isso. A gente espera que todos vocês participem, a maioria, se possível, participe desse curso. A experiência que a gente teve foi muito positiva no ano passado, tá? A gente teve um retorno muito bom. As revistas que participaram, a gente percebeu uma melhoria no uso, no que a gente foi dito. As revistas aplicaram o que foi discutido. E então a gente espera o mesmo esse ano, espera que faz parte do processo manter vocês atualizados e discutir as últimas novidades e tal. E vai ser muito bacana. Então a gente espera ver vocês lá, ok?
Então, mais informações, quem tiver interessado, é entrar lá no site do Eventos, é logo o primeiro evento aqui da relação. E lá você pode ter mais informações de local, de inscrições, do programa, ok? Então, bom, então a gente pode seguir, acredito, para as perguntas, né? Vamos lá. Aqui a gente listou algumas perguntas e para a gente responder. Qual o tamanho ideal de imagem para a página inicial do sistema? Uma dica é verificar o tamanho da imagem que está logo na página inicial. Então, eu vou entrar aqui em qualquer site. Então, essa imagem ela possui um tamanho aqui. Eu vou dizer para vocês já. Então, ela tem... Tá muito difícil de ver assim. Deixa eu ver de outra forma. Aqui, ela tem... Cadê? 1762, é isso? Por 600. Então, se vocês se mantiverem, né, dentro desse patamar aqui, 1762 por 600, tudo vai ficar bem. Então, 1762 por 600 ou menor do que isso, tá? Que aí ele atende a... não vai ficar muito grande nem nada do tipo. Ok, o título da imagem do periódico pode ser alterado? Esse título aqui, não pode, porque esse título a gente pega do ISSN, tá? Algumas revistas já perguntaram. O que a gente pode fazer, o que a gente fez para alguns periódicos, é colocar o título em inglês abaixo, mas sempre mantendo o título original em português. Então a gente coloca abaixo o título em inglês, italizado, né? Mas não dá para mudar porque é o título que está registrado no ISSN, que é também o título que está sempre aqui, né? Então, no caso da URB, é o título que aparece aqui, tá? No Cielo, que esse é o título que a gente usa do ISSN. Próxima pergunta. O editor associado é referido apenas como editor? Então, o editor associado é um papel com função editor, tá? Mas o nome dele é editor associado. Então, a permissão no sistema é de editor que ele tem, só que o nomezinho dele é editor associado. Alguns periódicos chamam também de editor seccional, então, section editor, e acho que tem mais um, não, acho que é só isso. Ah, e tem também área editor. É tudo a mesma coisa, mas a gente estimula e a gente pede que vocês utilizam somente editor associado. Mas sim, para o sistema, no Cognos, quando vocês estão no Cognos, vocês vão ver que tudo que se refere a editor associado está dentro de editor. Então, ele é um papel com permissão de editor, mas ele tem um nome diferente, que é editor associado. Tá? Próxima pergunta. Você podia falar sobre a área dos autores. Quais as mudanças mais significativas que passou a ter? Tá, isso aqui já foi endereçado, né, no começo do webinar. Acho que é isso, né? Tá, ok. Então, próxima pergunta. Como inserir o programa de plágios na nova interface? Então, isso vai ser comentado também no curso, mas só para adiantar que a gente fez uma parceria, então, com o Crossref. Nós estamos oferecendo o Crossref Similarity Check, que é um produto deles, é um software de plágio. E é simples, basta você entrar em contato com a gente, manifestando seu interesse, dizendo eu quero usar esse software, que a gente habilita isso. Nós vamos criar uma conta para vocês e com esse login e senha, você vai receber um login e senha. Com esse login e senha a gente consegue colocar o uso no Scholar One também. Existe um custo, tá, para usar esse software, um custo que é pago por análise. Esse custo hoje está em 92 centavos de dólar, porque tem os impostos de 22% de impostos que a gente tem que pagar para o governo mesmo. E então esse valor está hoje de 92 centavos de dólar, mas ele pode cair se tiver um número muito grande de revistas usando, tá? O pagamento é feito depois de um período de um ano
Então, depois de uso usado durante um ano, vocês podem fazer o pagamento para a gente em moeda local, ou seja, em reais, tá? Mais informações a gente passa por e-mail, mas é bem simples, já temos já uns 20 e tantos periódicos que estão usando. Próxima pergunta. Na interface de tradução, não sei bem o que é isso. É possível... Ah, tá. Configure Instruction. É possível adicionar outros parceiros que não a Wiley? Ah, tradução, tá. Aquele do lado do American Journal Experts, eu comentei. Não é possível. Só dá para fazer com esse American Journal Experts. E hoje, se eu não me engano, somente o pessoal do periódico Clinics que está usando isso, tá? Mas não dá para colocar outro. Como tem acesso ao PDF das mudanças? Esse é bem simples. Você vai aqui no Help, na página do seu sistema. E aqui do lado esquerdo, em Release Notes, você vem no idioma primeiro ano 2016, idioma inglês. Ou na página do admin, você tem aqui um alerta dizendo que foi atualizada a versão e clique aqui para ler mais. Então, mesmo documento, tá? Então, é bem simples. Thelma, novamente, perguntando aqui, o Cielo tem esse Release Note traduzido para o português? Não temos o Release Note traduzido para o português. Não temos, infelizmente. Esse webinar é uma forma de traduzir o que está lá. Próxima pergunta, como se registrar no Orchid? É super simples, orchid.org. Você faz lá o cadastro. Opa. E é bem simples, tá? Vem aqui em Sign In, faz o seu registro. Muito, muito simples. orchid.org. Próxima pergunta, Alex. Envie essa tag para a turma. Já vamos enviar. Acho que o Fábio mandou por chat também para todo mundo. Não mandou, mas nós vamos enviar depois. Está no e-mail, tá no release note, tá? Que a gente comentou. O Rodrigo tá falando que mandou sim, então mandou sim. Tá aqui, ó. A tag. Não vai. O Fábio tá dizendo para mim que não vai o jogo da velha. O jogo da velha, o jogo da velha. Ele coloca super grande lá, deve ser um comando do chat. Mas tá aqui a tag. Então é o que o Fábio mandou no chat e entre chaves, porque as tags do sistema são sempre assim. Próxima pergunta. Tem 3 perguntas na submissão que o sistema dá como obrigatória. Minha pergunta é, se é obrigatório clicar, por que não retirar? Na verdade, isso é critério de vocês. Se é obrigatório clicar, é algo que vocês definiram no começo. Vocês podem retirar, né? Mas é uma forma de dizer que o autor concordou com aquilo. É uma forma de você, lá na frente, se tiver qualquer problema, ter um respaldo e dizer, olha, autor, você concordou com isso. Então, acho que não é muito recomendável tirar, a não ser que vocês avaliem que não se aplique para vocês. Mas se for algo importante que o autor marque, mesmo que pareça redundante, que pareça desnecessário, é melhor manter, porque é um respaldo que vocês têm que o autor concordou com aquelas condições, tá? Próxima pergunta. No campo para transferir para outro periódico, não pode ter uma sugestão de que o artigo se aplica a outro periódico? Na verdade, isso está falando seria para outra finalidade, né? Seria ter uma decisão editorial marcada. Mande para outro periódico. Rejeitado, mande para outro periódico, por exemplo. Mas acho que isso nem é tão interessante assim. Né? Aquela que eu mostrei é para quando você rejeita e manda para um outro periódico, o seu próprio periódico. O periódico também é seu, assim, da sua instituição, né? Da sua sociedade, da sua associação. Então, essa que é a finalidade daquela decisão. Próxima pergunta. Sabem se o Terra possui esse recurso de Common Name? Não sei dizer. Não sei dizer. Vocês vão saber dizer se os e-mails que estão recebendo agora estão vindo com algum nomezinho, o e-mail, por exemplo, o nome da revista, o Brazilian Journal Medical and Biological Research, ou se vem aquele on behalf. Se está vindo on behalf, é porque ele não tem suporte para isso, para o Common Name.
Próxima pergunta, como fazer para habilitar Minor Revision e Major Revision? Entre em contato com a gente, solicitando isso, e a gente habilita, tá? Próxima pergunta, é possível criar uma decisão Major Revision Extended? Sim, é possível criar. Aí sempre que a gente cria uma decisão nova, tem que informar quantos dias o autor vai ter de prazo para mandar a nova versão. Mas sim, dá para criar, e aí seria como se fosse o reject or submit, uma revisão muito, muito grande, né? Seria uma forma de não precisar usar o reject or submit. Sim, dá para fazer isso. Entre em contato com a gente que a gente faz. Próxima pergunta. O segundo curso de atualização poderá também ser oferecido nesse formato webinar? Ele será gravado e disponibilizado depois? Oi, Roberta, tudo bem? Bom, é o seguinte, a gente pensou muito sobre isso. Claro, seria mais fácil de fazer o webinar, o curso por aqui. Só que existem algumas limitações. Primeiro, ficar o dia inteiro, né, na frente do computador para um curso desse pode não ser tão legal, nem para mim, nem para vocês. Depois, existe uma limitação, como vocês viram, de 100, né, pessoas, que a gente não tem como, a ferramenta não comporta mais de 100. Então, seria necessário fazer vários desses webinars. A gente está avaliando ainda, né, essa questão de fazer o webinar. A gente está testando, é a nossa primeira vez fazendo hoje, e a gente tem essa ferramenta que o Cielo oferece, a gente pretende usar mais vezes. Então, nós vamos ver como isso se dá. Mas a gente também gosta de fazer o negócio presencial, porque permite, é uma coisa, é um pouco mais eficiente, eu diria, e tem a troca de experiências que vocês, tá todo mundo lá no mesmo ambiente, no mesmo lugar, tem coisas que funcionam melhor pessoalmente, né? Mas nós estamos avaliando, a gente entende a questão do custo, esse webinar é totalmente gratuito, não teria custo nenhum para participar, né, versus o curso lá na FAPESP, que tem custo muitas vezes de transporte, passagem aérea, inscrição e tal. Por isso que a gente talvez faça uma vez por ano e pequenos webinars ao longo do ano, a gente está vendo ainda. Mas, por enquanto, vamos manter dessa forma. E ele não será gravado por enquanto. A gente não tem ainda. Não tem como gravar por enquanto, nós ainda não estamos preparados para isso. A gente tem ainda que avaliar o custo, se dá para fazer, como faríamos. Então, por enquanto, a gente não pensou nisso, tá? Mas sim, algo também seria interessante. É que se a gente fizesse isso, ninguém ia comparecer também, né? Todo mundo ia falar, dá para ver depois, então não vou participar. Então, a gente está avaliando ainda a melhor forma de fazer isso. O que a gente quer, no fundo, é que todo mundo participe, de qualquer forma possível. Sugestão aqui do Rodrigo, se poderiam ser 2 dias de evento. Também já pensamos nisso, tá? Talvez nos próximos, porque se a gente vê que tiver muita demanda, tal, muita gente participar, a gente tem medo de fazer algo em 2 dias, porque isso encarece, né? São 2 dias, o custo dobra, então o custo é muitas vezes o empecilho para fazer o curso, então a gente está analisando isso, mas de repente para os próximos poderia ser 2 dias, porque fica mais diluído o conteúdo, fica menos pesado para vocês, para nós. Então, talvez, se mais pessoas pedirem isso, com certeza a gente faz 2 dias. A gente precisa de mais feedbacks nesse sentido. Próxima pergunta. No curso do ano passado, foi informado que estavam estudando a possibilidade de e-mails serem editados. Tamanho de fonte, tipo, tal, itálico, etc. Houve algum progresso? Bom, o que se sabe é que isso vai acontecer em breve. Não sei dizer quando, não foi nesse release, não sei se vai ser no próximo, mas eles estão sim pensando nisso. Não houve progresso no sentido de ter uma data prevista, mas isso não foi descartado. Inclusive, existe uma ideia lá em votação no Scholar One Idea, se vocês puderem votar a favor dela, mais rápido isso vai ser implantado, tá? Próxima pergunta. Pode pagar a inscrição do evento com cartão de crédito pessoal e vocês emitem nota para a revista? Sim.
Sim, sim, sim. Então pode fazer isso. A gente coloca o valor que vocês. Quando vocês fazem a inscrição lá no Eventbrite, na ferramenta nossa, tem um campo para colocar o CPF ou CNPJ e o nome de quem está pagando ou de quem vai constar na nota. Então é só você colocar o que você quer que conste na nota. Então, se você pagar com o seu CPF, seu cartão de crédito, mas você quer que a revista receba a nota, então você põe o CNPJ da revista e você coloca o nome, a razão social da revista, de quem vai receber, tá? Então vocês mesmos podem definir isso lá na hora de se cadastrar. Próxima pergunta. Essa apresentação do webinar pode ser compartilhada com periódicos por e-mail? Sim, Tatiana. Depois desse webinar, nós vamos enviar o link para vocês para assistir. Ele está sendo gravado, então vocês podem ver novamente e mandar para quem não participou. Próxima pergunta. Qual o custo de cada manuscrito reject e resubmit? Bom, isso é confidencial, a gente não pode revelar, mas é o mesmo valor de uma submissão comum. Então, só para deixar claro, não é que vocês vão pagar isso, que o Cielo está oferecendo esse sistema para vocês, mas o Cielo tem um custo para ter esse sistema, né? Então, faz parte do programa Cielo, mas ele está saindo de graça para vocês, porém a gente arca com os custos. Só que as submissões nós somos cobrados através do número de submissão de um periódico. Então, se tiver mais submissões, nós vamos ser cobrados mais. O que eu quero dizer então, é o mesmo valor de uma submissão normal, que na verdade, então pensem bem se vocês estão usando da forma correta essa decisão para não trazer mais custos para a gente, né? Próxima dúvida, a opção Unsubmit também é cobrada? Não. Boa pergunta, aliás. Não precisa, não é cobrado, então vocês podem usar o Unsubmit. Lembre-se sempre de usar só no começo, não usar depois, quando já tem pareceres, para não perder os pareceres, porque o artigo volta a ser um rascunho, mas ele não cobra, então pode usar à vontade. Próxima pergunta. Imagino que enviarão um convite, lembrete sobre o curso por e-mail. Sim, nós estamos fazendo oficialmente o press release dele hoje, agora. Então, a gente esperou essa data para falar sobre, porque a gente saberia que teria dúvidas, mas nós vamos enviar um e-mail formalizando tudo, tá? Mas já tá aberta as inscrições, pode se inscrever, mas nós vamos enviar, sim, lembretes ao longo do tempo. Próxima pergunta. O que é a Tax Identifier no Eventbrite? Não sei dizer, eu precisaria ver isso, mas está pedindo esse campo? Não sei. Pode ser algo do cartão de crédito? Não sei, preciso ver, tá? Próxima pergunta. Nós, da revista Ciência e Saúde Coletiva, estamos tendo muito problema com o não redirecionamento das mensagens para o e-mail secundário, principalmente no convite aos revisores. Tem previsão de quando será selecionado? Não temos, porém, o e-mail que eu recebi na sexta-feira do Scholar One parecia bem promissor, parecia bem otimista. Eles acharam uma solução, parece que para tudo. Então, vamos aguardar, temos um pouco mais de paciência quanto isso. Procurem usar os e-mails secundários das pessoas. Se eles não tiverem isso no perfil, tentem achar um outro e-mail dele que você possa enviar essa mensagem, tá? Pergunta aqui da Suzana. Oi, Suzana, tudo bem? O bloco Review Allocator em Reviewer que havia sugerido pode ser adicionado? Eu não sei se eu entendi direito. O bloco Review Allocator em Reviewer que havia sugerido. Tá. O Review Allocator. Isso ainda está sendo visto pelo Scholar One e eu sei que já faz um tempo, a gente está cobrando eles. Na verdade, quem está vendo isso não é o Scholar One direto, é uma pessoa da Thomson Reuters que representa o Scholar One aqui no Brasil. Então, não é ninguém lá do Scholar One mesmo. E eles estão vendo isso ainda. A gente está ciente da demora, a gente já cobrou eles, mas não há muito que a gente possa fazer, né? A gente tem que aguardar mesmo uma resposta deles. Mas sim, uma vez adicionado, o Review Locator ficaria ali antes das sugestões dos revisores, tá? A gente não esqueceu disso, tá, Suzana? É que tá demorando mesmo.
Sobre antiplágio, a disponibilização para a revista, no caso, paga ou não. Então, já comentei sobre isso, né? Algumas perguntas atrás, mas sim, é pago e entre em contato com a gente para saber como utilizar. Ciência Rural, olá pessoal da Ciência Rural. Existe como disponibilizar uma versão doc para o avaliador, além das versões HTML e PDF? Sim, existe, né? Algumas revistas fazem isso, que é disponibilizar os original files, né? Lá no sistema tem o arquivos originais, aquele quadrinho, onde tem lá doc, imagem, tal, tal, tal. A gente tem como habilitar aquele quadrinho para o revisor. Apenas certifique-se de que o doc esteja, né, seguro, que não vai comprometer a avaliação de vocês, se ela for duplo cega, no caso. Então, entre em contato com a gente que a gente habilita. Próxima dúvida. Depois da atualização do sistema, parou de gravar nosso login e senha. Algo do gênero foi relatado. Nós também percebemos isso e a gente também ficou muito chateado porque era muito fácil você ir lá colocar login, senha e tal. Eu acho que é uma questão de segurança, porque a gente chegou a ver outros logins de outras revistas e também de outras pessoas do próprio Scholar One aparecendo que não o nosso. Então ali era uma espécie, estava meio inseguro ali. Então, opa, No começo do assunto. Muted. bom, vou Unmuted. voltar aqui e falar novamente essa última parte, porque parece que não foi, o áudio não foi. Então, nós também sentimos falta disso, dessa opção do login, que provavelmente foi uma questão de segurança, foi uma mudança de segurança, porque a gente notou que a gente via o login e senha de algumas revistas às vezes, né? Poucas revistas, teve alguns casos que apareceu lá que não era o nosso, e de algumas revistas, e algumas pessoas do próprio Scholar One também, e, e a gente conseguia acessar por causa disso, né? Então a gente informou eles, e a gente acha que foi uma questão de segurança mesmo eles terem feito isso, essa mudança. Então, por enquanto, vai continuar como está. Eu sei que é um pouco chatinho digitar toda hora. Imagina pra gente que a gente tem que entrar em vários sites por dia, mas enfim. Então, vai ficar assim por enquanto. Na revista Saúde, Ciência e Saúde Coletiva, utilizamos muitos relatórios e sempre tenho muitas dificuldades. Nós sabemos, né? Todo mundo tem dificuldade. Gostaria que vocês disponibilizassem um protocolo mais simples para termos facilidade em ter acesso às informações para relatório de produção do sistema. Por exemplo, quantos artigos recebidos, quantos aprovados, quantos avaliação, etc. Bom, quanto a disponibilizar um protocolo mais simples, isso depende inteiramente do Scholar One, né? Não sei, de melhorar a ferramenta, de deixá-la mais amigável, mais simples e tal. Enquanto isso não ocorre, a gente tem um esforço grande de capacitar vocês, de treinar e de, aos poucos, fazer um trabalho de capacitação e até que vocês fiquem mais seguros para usar essa ferramenta. Né? Então é um trabalho que vai em paralelo, tanto à medida que o Scholar One vai melhorando a ferramenta, a gente vai treinando mais vocês, tanto no curso de capacitação, quanto no de atualização, quem sabe talvez fazer mais webinars como esse para montar relatórios específicos, naquele questionário que a gente mostrou, a gente fez alguns vídeos tutoriais para vocês, então a gente está aos poucos indo lá. É uma ferramenta complexa mesmo, tem muita coisa que eu também não domino, então a gente tem que ir aos poucos mesmo. E é isso, basicamente, né? Vamos tendo uma paciência. A gente também espera que vocês se aventurem mais e tentem explorar um pouco mais a ferramenta, trazer dúvidas mais pontuais. Eu queria fazer tal coisa, né, para a gente tentar solucionar. Outra coisa o Scholar One oferece sessões de treinamentos que são livres, que são gratuitos. Então, se vocês quiserem se inscrever, vocês podem. Claro que vai estar em inglês, mas a gente pode, inclusive, participar junto. E depois a gente pode fazer uma sessão especial, só eu e vocês, né, só nós, para falar somente português, o que foi dito e tal. Mas o Scholar One oferece esses cursos gratuitos, é 1 hora a sessão, mais ou menos. Vocês podem se inscrever no site. Se quiser convidar a gente vai participar também.
Então, isso está disponibilizado, está disponível para vocês. E tem os relatórios prontos, né? Também não nos esqueçamos deles, que estão lá, que eu tenho a impressão que eles não são utilizados, são muito pouco utilizados, e tem relatórios muito bons que poderiam ajudar vocês bastante e que estão lá e que talvez vocês não sabem que eles, né, que eles estão lá. Então procurem dar uma explorada neles, ver o que acontece quando vocês executam eles para ver de repente o que você faz no Excel hoje, existe um relatório prontinho lá que você não precisaria fazer no Excel. Bom dia, Cavita, para você também. Na página inicial, podemos substituir a imagem pelo e-book da revista. O e-book era o que vocês tinham antes, que era o widget, né? Que era aquele do... Como chama? Como é o nome daquele? Issue, né? Bom, eu tenho a impressão que não vai ser mais possível usar o issue, o widget, porque ele apresentava não só o issue, qualquer widget, ele tinha vulnerabilidades do sistema. Por isso que eles colocaram agora aquela ferramenta do YouTube, porque você colocando o link do YouTube, ele gera um código seguro. Enquanto que você colocar lá qualquer widget, qualquer código HTML, aquilo pode ser uma ameaça para o sistema. Então, eles se atentaram a isso e eu acho que não vai ser mais possível. Vocês podem tentar, da mesma forma que vocês tinham antes, tentem fazer de novo. Se der certo, sucesso. Se não der certo, provavelmente foi por uma questão de segurança. E só lembrando uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, falando das instruções, né, da nova interface. Eu não cheguei a testar, mas provavelmente não vai ser mais possível colocar cor nas instruções. Eu sei que vocês gostavam de colocar texto em vermelho, verde, azul. Não vai ser mais possível, muito provavelmente. Eu não cheguei a testar, mas pelo que eu entendi, não vai ser mais possível, porque isso era entendido como... Vermelho era entendido como erro para o usuário, azul era entendido como link. Então, por uma questão de usabilidade, não vai dar mais para colocar cor nos textos do sistema. Então, para destacar informações, utilizem itálico, negrito, sublinhado, somente, tá? Cor não vai dar mais para colocar. Próxima dúvida. Acabei de abaixar o PDF da atualização, mas não visualizei o passo a passo de como alterar a imagem com a capa da revista. Tá. Não tem mesmo passo a passo lá. Na verdade, se você quiser depois rever esse webinar, eu mostro como fazer isso logo no começo. Então, aguarde o link que nós vamos mandar, que você tem lá o passo a passo que eu mostro, ok? E a resolução de 100 por 150 serve, é um pouco pequeno, eu acho, mas tudo bem. Próxima dúvida, onde podemos acessar esse treinamento do Scholar One? Então, aqui, no Get Help Now novamente, então, lá na área de ajuda. Só um minuto que eu acho que não mostrou ainda. Aqui, ok, vamos esperar minha tela mostrar. Na área de ajuda aqui no Help, você tem uma área chamada... Cadê você? Aqui, Admin. E aí você tem essa área aqui, Administrator One-on-One Training. Tá demorando um pouco para aparecer para alguns, mas eu vou esperar então. Isso. Ok. Daí você tem aqui o link botão Register, tá? Nesse botão Register você tem que escolher aqui um horário, o melhor dia e horário para vocês. Atentem-se ao horário que está nesse Eastern Time aqui. Tem um conversor de zonas aqui, então você pode fazer a conversão. Tá ruim, né? Tá com delay, então vamos aguardar um pouco. Ok, voltou, parece. Então, você tem que fazer essa conversão para o nosso horário, e aí você tem que escolher uma data que esteja livre. Então, quando tiver full, é porque está cheio já, não dá mais para vocês se inscreverem. Então, veja um que esteja vago, esse register aqui, e aí é só fazer o seu cadastro. Lembrando que você precisa escolher aqui na opção do curso, o tópico é Advanced Cognitive Reporting.
Qualquer um dos outros, eles cobram, tá? Então, isso deixar bem claro. Os outros três, eles cobram. Então, o gratuito é esse Advanced Cognos Reporting, ok? Tá, eu acho que é isso. Tá, é que tem dois aqui, eu fiquei na dúvida se é o Advanced ou se é o Cognos, mas eu acho que é o Advanced. Bom, então é isso. Última dúvida aqui, e cursos para o XML. Tem planos? Não, não tem planos. Na verdade, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso, né? Seria a equipe de produção nossa. Então, mande um e-mail para produção@cielo.org. Eles são mais indicados para responder previsão de próximos cursos, mas até onde eu sei, não há previsão para curso XML, ok? Bom, então era isso. A gente está até que conseguimos fazer antes da meio-dia. Deixei 2 horas para garantir tudo. Achei que foi muito legal, foi muito boa essa experiência. A gente teve aí, não chegamos a 100, 100 participantes, mas chegamos próximo. Acredito que todo mundo juntou, algumas pessoas juntaram aí entre vocês, isso foi muito bom, porque garantiu que todo mundo pudesse participar. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai continuar se falando então por e-mails. Qualquer dúvida vocês tenham disso que foi discutido, mande um e-mail para a gente, no cielo.submission@cielo.org. Nós vamos mandar na sequência, provavelmente ainda hoje, esse link do webinar que vocês assistiram. E no mais, a gente continua a discussão então. Esperamos ver todos vocês lá na FAPESP do dia 16 de setembro, que a gente está preparando um curso bem legal para todo mundo, ok? Obrigado pela participação de todos e é isso. Então, bom dia a todos. Tchau, tchau.